Pastor Hernandes, eu estou vendo as perguntas de hoje aqui, a gente tem perguntas desafiadoras para o programa de hoje. Eita, então vamos lá, ué. Mas antes eu queria conversar um pouquinho com o senhor. Fala. Como que está a questão da construção do nosso espaço novo da Igreja Presbiteriana? Pois é, a tenda já está encomendada, as cadeiras já estão encomendadas, todo o serviço de som e de tecnologia já está encomendado, as casas já foram demolidas, o terreno já está sendo preparado para montar a tenda. Agora só está precisando de dinheiro. Estamos aí captando recursos, a igreja está levantando esses recursos e você que está nos assistindo pode também nos ajudar. E a nossa perspectiva, segundo o pastor Avival, é que dentro de 2 meses essa tenda já estará pronta para 1.500 pessoas e vai ser muito, muito importante para a gente poder acolher com mais tranquilidade as pessoas que estão chegando. Muito bem, que alegria saber disso. É muita bênção. O Trocando Ideias é um oferecimento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma produção de Luz para o Caminho, uma produtora missionária em Campinas. Eu quero começar o programa de hoje, então, com a participação do Felipe. Ele nos mandou uma pergunta. Você pode fazer como o Felipe fez, mandar a sua pergunta para cá também. Terminando o programa de hoje, abra o seu e-mail e mande sua pergunta para cá. O e-mail está aparecendo aí para você no vídeo, trocandoideias@lpc.org.br. Sua pergunta chega para cá. A Juliana coloca na ficha e a gente bate papo com você também. Felipe diz, pastor, como podemos explicar a história do jovem rico que mesmo após o chamado de Jesus, ele não o seguiu? Na verdade, não é que Jesus o chamou. Esse moço correu ao encontro de Jesus. E ele fez uma pergunta. O que eu devo fazer para ser salvo? E a pergunta está errada. E ele não entendeu bem o assunto, porque ele já começa, o que eu devo fazer? Salvação não é o que eu faço, não é fruto das minhas obras, nem dos meus méritos. E é por isso que Jesus, que conhece o coração, diz, guarda os mandamentos. Mas eu tenho guardado desde a minha infância. Isso eu estou resolvido com esse problema. E aí Jesus, sabendo que a resposta dele não era uma resposta verdadeira, porque ele não se conhecia, ele disse, então vai, vende tudo que você tem. Ele era riquíssimo, distribui para os pobres, depois você vem e segue-me. E aí diz o texto que ele saiu triste, porque o coração dele estava no dinheiro e não em Jesus. O ponto aqui, então, não é que Jesus vem a mim. Não, Jesus está aqui desmascarando o ídolo dele. Esse moço tinha um Deus. E o Deus desse moço rico era o dinheiro. O ídolo deste moço era a riqueza. Jesus está mostrando através desse episódio que ninguém pode servir a 2 senhores, a Deus e a riqueza. A única entidade, Tiago, que é chamada de Senhor na Bíblia, afora o Deus Todo-Poderoso, não é o diabo, não é César, não são os poderosos deste século, mas é o dinheiro. O dinheiro é o ídolo mais adorado da nossa geração. Por ele as pessoas se casam, descasam, compram, vendem, corrompem, são corrompidas, matam e morrem. O dinheiro, dominando a pessoa, ele é um carrasco, que ele exige veneração plena. E eu creio que o episódio desse moço rico só descreve para nós isso. É que se a pessoa ama o dinheiro, ela não pode entrar no reino de Deus. Porque ela tem um outro Deus entronizado no coração dela, chamado dinheiro, chamado riqueza. Foi por isso que esse moço saiu triste. É porque ele amava o dinheiro. E quando ele chegou, o que eu devo fazer? Ele está pensando em alguma coisa que ele pudesse, com a sua força, com a sua juventude, com a sua inteligência, com a sua riqueza, adquirir. E salvação não se compra, nem se merece. Se recebe de graça, pela fé em Cristo Jesus. Qual que é a referência do texto, pastor, na Bíblia? Do filho pródigo, do jovem rico.
Me permita aqui, deixa eu ver se eu localizo aqui. Daqui a pouco eu te passo a referência. Tá ok, porque aí Tá você bom? de casa pode abrir sua Bíblia depois e checar o texto também. Pode. Nós vamos pedir a nossa assessoria ali, Isso. enquanto nós estamos aqui, para descobrir onde está a história do jovem rico. Enquanto Acho que é isso, Lucas 10. a gente vai tratar agora sobre liberdade cristã, é a participação do Homero, e ele diz o seguinte: com Sim. respeito à liberdade cristã, eu fico às vezes confuso sobre o que fazer e o que não fazer. Existe alguma orientação segura à luz da Bíblia para fazermos a escolha certa? Existe sim. Essa dúvida, Tiago, ela é recorrente, ela é muito recorrente. É a chamada liberdade cristã, né? Lá no passado, a questão era comer carne. Hoje não é mais comer carne, porque picanha está caro, né? O problema hoje é outro. Por exemplo, um crente deve jogar na loteria? Um crente deve participar das festas juninas? Foi a pergunta que foi feita num programa nosso aqui recente. Um crente deve ir para o restaurante e tomar a sua cerveja? Quantas cervejas? Um crente deve deixar o culto e assistir Palmeiras e Corinthians? Assistir Fórmula 1 no dia de domingo? O crente deve deixar de ir para a igreja no domingo e ir para a praia? No dia de domingo? Essas são as perguntas de liberdade cristã. Pode ou não pode? Faço ou não faço? Devo ou não devo? Né? São questões que estão aí, postas diante de nós. Volta a repetir aquele texto de 1 Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu gosto muito de uma frase do Josué Rodrigues. Entre o pode e o pode não. Há coisas que pode não. Há coisas que não pode. Por exemplo, posso fumar? Posso, mas eu posso não fumar. Eu posso beber cerveja? Posso, mas eu posso não beber cerveja. Eu posso fumar charuto? Posso, mas eu posso não fumar charuto. Eu posso jogar na loteria? Posso, mas eu posso não jogar na loteria. Eu posso ir no estádio no dia de domingo, na hora do culto, matando o culto para ir para o estádio? Eu posso, mas eu posso não ir. O que significa isso? Que o cristão é livre. Há pessoas que são escravas. Ele não pode parar de fumar, ele não pode parar de beber, ele não pode parar de usar cocaína, ele não pode parar de prostituir, ele não pode parar de fazer negócio ilícito, porque ele é escravo. O cristão é livre. É livre. Ele pode não também. Deixa eu dar meu testemunho. Eu torço para um time, torço para o Flamengo, por exemplo. Tenho amizades até com jogadores do Flamengo. Já me convidaram várias vezes. Vem cá, te boto num lugar especial, no estádio, para você ver o jogo tranquilo. Mas nesse dia eu estou na igreja. E qual é a minha prioridade? É matar o culto para ir? Deixar de pregar? Não, hoje eu não vou pregar não, porque hoje eu quero assistir o Flamengo. Para mim, mais importante é ir para o culto, é pregar. O que me dá mais prazer do que assistir meu time jogar é pregar a palavra de Deus. Agora, se eu fosse viciado no jogo, eu iria de qualquer maneira, não importava outra agenda, eu ia para lá, e só ia para lá. Então, a bênção do cristão é que ele é livre. Ele pode não. A liberdade cristã te dá essa sabedoria de ir ou não ir. Quando eu posso, quando eu não posso ir. Que há coisa que não pode fazer mesmo. Eu não posso errar. Eu não posso fazer o que é errado, eu não posso fazer o que é ilícito, eu não posso fazer o que é desonesto, eu não posso fazer aquilo que a Bíblia expressamente me proíbe. Mas naquilo que ela não me proíbe explicitamente, entra o quê? O bom senso. O bom senso. Isso nós chamamos de liberdade cristã. Quem quiser melhorar seu entendimento nesse assunto, leia 1 Coríntios 8, 9 e 10, que Paulo trata desse assunto de maneira muito profunda, desses 3 capítulos. Tá aí, gente. Nós vamos agora para um relato. Temos a resposta Quer falar? da assessoria? Viu, pastor? A gente viu em Mateus 19, Mateus 19. 16 a 30. Isso. Também tem Lucas 18, Então, 16 a 30. isso. Então, pegando Mateus 19, que é o texto lá, tem os correlatos, né? Jovem rico.
Mateus 19, 16 a 22, e ele está relatado também em Marcos 10, em Lucas 18. Todos os 3 evangelhos sinóticos registram o fato do jovem rico. Então você tem sua lição de casa. Terminou trocando ideias, você está cheio de texto bíblico para ler aí na sua casa. É desse jeito. Então, Mateus 19, Marcos 10, Lucas 18. Muito bem. E mais os textos que o pastor citou agora para entender melhor a liberdade cristã. A gente vai para a nossa última participação de hoje, é o relato da Ellen de Jesus. O depoimento dela é o seguinte: pastor, como lidar com um marido que frequenta a igreja, mas não demonstra verdadeira conversão? É uma pessoa que mente, é bruto em palavras, não tem responsabilidade com as necessidades de casa. Eu posso me separar e viver sozinha o resto da vida? Às vezes eu fico tão angustiada e tenho desejo de morrer. Bom, esse é um retrato, um diagnóstico de um casamento doente. Para melhorar, eu queria aproveitar a pergunta da nossa irmã para voltar um pouco. E voltar um pouco significa os jovens precisam ficar mais atentos na hora do namoro. Há um provérbio chinês que diz assim: abra bem os olhos antes de se casar. Depois, feche-os. Porque às vezes esses sinais foram dados lá no namoro. Às vezes o namorado é rude, às vezes o namorado é indelicado, não é cortês, não é romântico, não é cavalheiro, e a menina está apaixonada e vai tocando o barco, na ilusão de que o casamento vai ser um fato mágico que vai mudar essa pessoa. Não vai mudar. Então, primeiramente, uma palavra para os jovens que não se casaram. No caso dessa irmã, eu imagino a dificuldade que é de um marido que se diz crente, que frequenta a igreja, que mente, que é rude em palavras e gestos, a ponto de levar essa mulher, talvez, a um estado de depressão, porque ela está querendo até morrer. Então, eu creio que algumas coisas precisam ser feitas. Primeiro, você precisa melhorar sua autoestima e confrontar esse marido. Nenhuma mulher tem que aceitar passivamente ser ferida em palavras, em gestos, em atitudes. De maneira nenhuma a Bíblia manda a mulher ser submissa a um marido que a violenta, que a agride. O que a Bíblia ensina é que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, e a mulher tem que ser submissa ao marido como a igreja o é a Cristo. É a equivalência. Não diz que a mulher tem que ser submissa ao marido que a agride, que a machuca, que a fere, que a esmaga. Há um outro exemplo, lá de Pedro, capítulo 3, mas não diz que o marido é rude, que agride. Diz que o marido é descrente, que a mulher ganha o marido não com discurso, mas com exemplo, com vida, com testemunho. Agora, esse marido, se depois de confrontado, exortado, se ele frequenta a igreja, ele deve ter um pastor, ele deve estar debaixo de uma organização eclesiástica. Esse assunto precisa ser levado também. Ela vai esgotar. Você vai sozinho, não deu certo? Chama 2 testemunhas. Exorta, não deu certo? Fala para a igreja. Dê os passos de Mateus 18. Esgotado todos esses recursos, eu acho que entra 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. E está escrito o seguinte, no capítulo 7, versículo 10. Eu vou ler aqui. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie-se com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher.
Pedagogicamente, tem hora que às vezes uma separação pedagógica tem o propósito de mexer com essa pessoa. De repente, escapa-se de uma sacolejada, de uma balançada, para saber se ele de fato ama essa mulher e quer estar casado com ela. O que não pode é essa mulher ser agredida e achar que tem que ser assim. Eu vou dar um exemplo para terminar. Certa feita, eu fui chamado às pressas por uma mulher que estava apanhando do marido. O marido estava espancando a mulher. E eu corri para lá. A casa ficava próximo da igreja. Quando eu cheguei, o marido estava saindo, correndo. Depois de ter deixado a mulher machucada. E aí ela me disse, não, pastor, eu tenho que suportar isso porque eu tenho que ser submissa. Não, você não entendeu submissão. A Bíblia não diz que você tem que suportar um marido te batendo, te agredindo, te humilhando, te ultrajando, e você vai achar que você tem que suportar ele bater em você, porque você é submissa. Não, não é isso que a Bíblia ensina, não. Não é isso que a Bíblia ensina, não. É preciso confrontar esse marido. Se ele não se arrepender, então faz o que Coríntios está dizendo aqui. Separa pedagogicamente, para ver se ele muda de vida. Se ele mudar, você pode perdoá-lo e restaurar o seu casamento. Acho que essa deve ser a atitude dessa irmã. Muito bem. Ellen, que Deus abençoe a sua vida e fortaleça você, viu? Obrigado, Felipe, Homero e Ellen, pelas perguntas de hoje. Obrigado, pastor Hernandes, pelo seu tempo conosco aqui. É um privilégio. Obrigado à Igreja Presbiteriana de Pinheiros por esse espaço aqui. Pastor Hernandes, quer falar um pouquinho sobre a igreja? Quero sim. Bom, eu quero fazer um convite a você, específico agora. Nós temos um culto todas as segundas-feiras chamado Conexão com Deus. Este culto é um culto aberto para a igreja evangélica de São Paulo e de pessoas que vêm a São Paulo. Nós temos muitas denominações presentes e muitas igrejas ali representadas. Deus tem me dado o privilégio de ser o pregador neste culto todas as segundas-feiras às 20 horas na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, quero fazer um convite a você para vir participar conosco num desses cultos Conexão com Deus, toda segunda, 20 horas. É isso. Perfeito. Se você está aí no YouTube assistindo no canal da Luz para o Caminho, aproveita para se inscrever, para deixar o like nesse vídeo. Você pode também compartilhar o programa de hoje com seus amigos, tá bom? Se você está aqui na programação da EPP TV, continue com a gente. Tem programação para as crianças, para as mulheres, tem devocionais, tem as pregações do pastor Hernandes, do pastor Arival e toda a programação da igreja. Exatamente. Certo? Certíssimo. Fechado. Será uma alegria, pastor Arival e eu, recebermos você e dar um abraço em você. Valeu, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.